Ah, muito bem! Finalmente estamos aqui. Tão esperada Lilian aqui para a gente bater esse papo bacana aqui sobre empreendedorismo. Tudo bem, Lilian? Como você está? Tudo 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 tranquilo? bem, tudo jóia. Um beijão para sua audiência, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso e isso faz parte do dia a dia, né, Lilian? Primeiro, gostaria que você se apresentasse, para você falar para o público um pouquinho de você, contar um pouquinho de você, uma mulher que empreende, né? E com sucesso, presidente aí do Sicomércio de Barra Mansa. Fala um pouquinho, conta um pouquinho de você para gente. Sou a Lilian Paniza. Hoje eu estou à frente da loja Mega Móveis e Mega Baby. Nós temos 3 lojas. Sou presidente do Sicomércio de Barra Mansa. Também eu fiz faculdade de administração, também fiz gestão estratégica de negócios, fiz minha pós também. E gostei muito da sua fala, porque quando você citou Augusto Cury, eu fui para um treinamento em São Paulo sobre gestão e eu não sabia quem era Augusto Cury, conheci ele lá, né? E a primeira coisa que você falou e que ele falou que me tocou muito foi que o medo para. E isso eu levei para a minha vida, porque o medo, ele faz parte de uma defesa nossa, como ser humano, mas ele não pode nos parar. E o Augusto Cury bate muito nisso. O medo para e ele não pode nos parar. Na hora que você falou, foi um congresso que eu fui há uns 7 anos atrás, e eu fiquei fã dele, e eu não entendia por que ele estava no meio de um congresso de gestão. É justamente para falar disso que você está falando, né? Da gestão emocional na frente dos negócios. É importantíssimo. Eu vi um operador do direito falar em uma apresentação, inclusive um abraço aí para o Aloysio, né, que é representante aí do Secomércio, Nosso mas assim, representante do advogado, direito também, um advogado. E nessa palestra, esse operador do direito falou o seguinte, aí me chamou a atenção, ele falou, Freud errou. Aí todo mundo parou, né? Tire o sexo do centro psicológico da vida do ser humano e coloque o medo. O medo é a força motriz desencadeante da inércia e da inação. O medo é a força motriz desencadeante da inércia e da inação. E realmente o papel do medo hoje ele toma uma proporção, né, como um sentimento e que como um sentimento que a gente precisa de controlar, né? Mas dentro dessa questão, como aconteceu aqui hoje, Olívia, do imprevisto, né? Eu imagino que mesmo planejando hoje em dia, você com todo o planejamento ocorre imprevistos. Conta pra gente como é a vida do empresário hoje. Eu falei, o empresário que é tão importante para a economia do nosso país, que gera riqueza. Como é a rotina? Como é o dia a dia da rotina do empresário? tem um gestor que fala sobre a vida do empresário, que ela se resume assim. Quando você começa uma empresa, você tem a síndrome do pipoqueiro. O pipoqueiro compra o milho, o pipoqueiro faz a pipoca, o pipoqueiro divulga a pipoca, olha a pipoca, ele vende a pipoca, ele faz o marketing da pipoca. Quando a gente começa, e assim, isso serve para vários setores, porque no início você tem que dar o seu máximo, né? Mas o empresário, ele tem essa mania de continuar no vício do pipoqueiro. Então, ele quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não confia em ninguém para poder estar delegando aquilo, e ele acaba se vendo nessa roda emocional. Aí ele esquece da família, ele esquece do lazer, ele esquece de se renovar, porque ele está tão envolvido na operação, tão envolvido com os problemas da loja, que ele não consegue, da loja ou do comércio, da empresa, ele não consegue ter um olhar fora disso. E isso impacta muito na nossa emoção, na nossa no nosso sentimento, né? Na nossa gestão, na nossa tomada de decisão. Aí acontecem os medos, as depressões, né? Então, assim, isso é uma coisa muito crônica, né? A síndrome do pipoqueiro, ela é um fato e a gente tem que sair, aprender a sair dela. E o pequeno empresário, muitas das vezes, ele não consegue ver além disso. Perfeito. Essa eu não conhecia, mas é interessantíssimo. Até anotei aqui já A também para. síndrome do pipoqueiro. Existe uma outra fonte de estresse para o empresariado, que é o seguinte. Eu vi ontem, inclusive, numa uma palestra do Cortella,
e uma das representantes que estavam com ele lá, enfim, ela colocou o seguinte, que ela foi empresária e como todo empresário de sucesso, né, passou por vários desafios, ela falou, eu quebrei 3 vezes antes de fazer o sucesso que ela estava explicando o que ela estava fazendo ali. Como o caso McDonald's, né, que tem na internet, que a gente sabe aí, que ele foi tentando até explodir e criar o McDonald's. Então, assim, mas o empregado convencional, ele tem o aviso prévio, ele tem fundo de garantia, ele tem toda uma segurança quando ele vai para o mercado. O empresário, ele não tem isso. Né? No final das contas, é um pouquinho vocês com vocês mesmo, nesse sentido de que como controla isso? Porque ele dá com Então, risco, né? a vida do empresário ela é solitária, isso é um fato. O empresário ele é um ser sozinho. Ele acorda de manhã, ele tem os boletos, ele tem os compromissos, ele tem a rotina. Uma coisa que eu penso muito, o empresário é pé na porta. Ele não tem mimimi. Ele tem que acordar e tem que fazer. Então, ele tem todos os medos. Quando ele acorda de manhã, ele vai tomar banho, ele pensa nos medos. Mas aí ele guarda na caixinha do medo e mete o pé na porta e vai. Porque se a diferença do empresário para o CLT é essa. O CLT tem a segurança. O empresário ele não tem a segurança. Mas a maioria dos empresários tem uma adrenalina. Vai que você vai conseguir. Vai porque está na sua hora. Vai porque o sucesso te espera. E eu falei num podcast semana passada que a gente oscila entre estar rico e estar pobre. A gente brinca. E entre a gente brinca. Olha, o mês de dezembro o empresário está rico. Mas janeiro, fevereiro, que é férias e carnaval, ele está pobre. Então, ele tem que juntar aquele dinheiro do dezembro que está rico e administrar no janeiro e fevereiro para ele não ficar falido. Ele vai ficar pobre, não vai ficar falido. Então, assim, é gerenciamento de pessoas, é gerenciamento de finanças, é gerenciamento de vendas, porque sem venda o empresário não se sustenta. Então, a gente tem um alto e baixo muito grande. E a gente é sozinho. Porque muitas das vezes a gente não pode dividir isso com o funcionário. Eu não posso chegar para o funcionário e dividir certas tormentas que sou eu que vou ter que passar sozinho. Salve você treinar alguém da equipe para ser seu gestor e conseguir dividir isso. Mas, de início, é a síndrome do pipoqueiro e ela corre solta. Não tem muito o que fazer. Então, eu acho que essa parte é a parte mais crítica, o início do negócio. Perfeito. E aí, um limite emocional, né, Olívia? Como faz? Como assim, é uma técnica para não levar para casa? Né? Porque é uma angústia que você acabou de falar, olha, eu não consegui fazer aquilo que eu pensava em fazer. Mas como eu faço para não trazer isso para o emocional e passar para a vida pessoal? Angústia, né, daquele dia, ou não tem jeito, passa mesmo. Como é a experiência? Tem dias bons e tem dias ruins. Eu acho que em toda profissão não tem jeito. É a gente saber administrar. Tem dia que você vai chegar em casa e você vai dar uma desabafada. Tem dia que você vai estar muito feliz porque a equipe cumpriu a meta. Tem dia que você vai estar muito triste porque deu algum problema, você não conseguiu resolver o problema. É um dia de cada vez. Não tem jeito. E a diferença é essa. O CLT também tem esses problemas, tá? Eu tenho funcionários que levam para casa. Eu falo, não leva, porque eu preciso de você inteiro para poder resolver. E eu levo isso para mim. Muitas das vezes, não vou falar que a gente é perfeito. O empresário ele não é perfeito, ninguém é perfeito. Até você mesmo, doutor, quando tem um caso muito sério no seu trabalho, você fica com aquilo na cabeça. Isso é do ser humano. E a gente leva para casa para poder tentar resolver. E às vezes 15 minutos depois de um banho, uma boa reflexão, você consegue resolver. Às vezes, depois de uma boa noite de sono, você consegue resolver. Mas isso não pode atrapalhar a tua vida. Ela pode fazer parte, mas atrapalhar não pode. Então, a gente tem que saber separar. Pois é, né, Lília? Por isso que eu digo assim, a importância do diálogo. A questão é não transpor, mas transpor pelo motivo real. Né? Digamos, se você realmente não conseguiu ultrapassar, mas se aquele motivo que seja especificado, e aí você tem o apoio da família. Muitas vezes, quando a gente prende a emoção, a gente acaba como um lago, né? Você joga uma folha, vai dando aquela ressonância da onda. E se você não especifica, não faz o diálogo, diz, olha, eu estou assim por isso, é comum que as pessoas achem logo que você não está bem com ela, e aí já cria expectativas, e o outro cria, criando uma onda de expectativas, né? Então é importante a questão do diálogo. O diálogo é muito importante, em casa, no trabalho, com a equipe. Igual a gente...
eu agora estou num treinamento, então a gente faz reunião semanal, deixa muito claro o que você quer da equipe, né? Ter as coisas muito bem claras, muito bem escritas, o diálogo, porque às vezes o cara fala assim, nossa, mas ela está me cobrando uma meta absurda, por que ela está me cobrando essa meta? Ela quer me crucificar, Não, a gente precisa, a gente, né? Então, o explicar, né? O doutrinar, o dialogar faz parte da gestão dentro da empresa, no casamento, com os amigos. Às vezes, realmente, você sai para ir para um barzinho, você não está bem. Você teve uma semana muito ruim, ou teve muitos problemas, né? Aí a cara não está muito boa, mas depois a gente se solta. Se você você fala, não, realmente eu tive um problema muito sério, explica, conta. Porque, assim, mesmo o empresário, a vida do CLT não é fácil. A gente lidar com o ser humano não é fácil. Você lidar com a sua equipe não é fácil. Né? Mas deixando as coisas mais claras, né? Não deixando aquela onda de ressonância do achismo, né? Não, eu acho que ela está com essa cara por isso. Eu acho que ela está com essa cara por causa... Não, fala, eu estou com essa cara porque eu tive um problema. E muito sério. Ou pouco sério. Ou está me perturbando. Né? Então, as coisas têm que ser claras. Quando você fala realmente o que você já mata a possibilidade de expectativas erradas. Algumas pessoas estão conseguindo resolver isso nesse pós-pandemia, na questão estratégica de como está o mundo hoje. Antigamente se fazia, já falar um pouco ali, o planejamento para 10 anos, tudo ok. Hoje em dia você não consegue fazer para 2. Tem guerra na Ucrânia, tem guerra em Israel. Agora hoje já vi, tinha um outro bombardeio americano e britânico lá, em outro local. Então, assim, não dá mais com planejamento. Então, agora a imprevisibilidade, assim, é amanhã. Então, é uma nova forma de gerenciar, uma nova forma de trabalhar que surgiu, que o mundo agora, o cenário é esse. Então, o segredo é adaptar. E adaptar de forma que nós possamos tratar a nossa questão, ou seja, que a gente possa empreender, mas que a gente possa também ter o direito de ter a saúde mental, de ter o nosso lazer. Então, assim, existem técnicas mindfulness surgindo aí para que, né, as pessoas, os empreendedores também possam meditação, desenvolver uma forma de autoconhecimento, entendeu? Também, e direcionar todas as questões. E para isso a gente está com a Lilian aqui, que é presidente do Comércio de Barra Mansa, contando um pouquinho da rotina dela, dos empresários aqui do Comércio de Barra Mansa. E Lilian, uma pergunta que a gente vê muito em voga, né? Essa questão, sem entrar, obviamente, a gente não entra aqui em questão política, mas Brasil, segurança jurídica. A gente fala muito da insegurança jurídica para o empresário. Você acha que se houvesse um cenário diferente, com maior segurança jurídica, isso seria melhor? Seria mais fácil empreender? No sentido de ter legislações e leis que a gente pudesse, assim, ter a certeza que aquilo fosse cumprido e não mudasse tanto, né? Um exemplo disso, o E-Social, por exemplo, que muda a vida dos empresários, muitas vezes tem que atender regras atrás de regras. Se fosse um ambiente mais estável, você acha que isso seria mais... Como seria o cenário? Doutor, eu acho que a regra tinha que ser clara. O problema é que a gente não trabalha com clareza e nem constância. Cada hora, um jurista faz uma lei, cada hora é votado um tipo de lei e como ela é feita. Se o negócio fosse colocado, tem que ser assim, vai ser assim, mas o senhor está dentro desse universo. Né? Cada hora eles exigem uma coisa, cada hora tem uma restrição. Então, a gente realmente é horrível trabalhar nesse ponto. Mas é o que eu falo para a minha equipe. O externo, a gente não consegue controlar. Eu não consigo controlar o jurista, eu não consigo controlar a política, eu consigo controlar o interno. Então, vamos trabalhar com o que tem. Salvo dentro do mais certo possível. Né? Mas o que é certo hoje, às vezes amanhã já não é mais. Né? Mas o que a gente procura trabalhar com hoje, com o que a gente tem. Um mundo perfeito, não vamos ter. Se não tivesse problema, o senhor não ia existir, eu também não, porque nós somos resolvedores de problemas. Então, assim, graças a Deus que os problemas existem e a gente está aí para poder resolver. Então, eu não vejo problema nenhum. Cada um trabalhando, né? Lógico, dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Você tem que toda hora estar consultando a legislação, você tem que toda hora estar adequando o processo, mas a gente está aí para isso, a gente está para resolver problema. Verdade. Você falou uma coisa muito interessante. O mundo ele pede hoje, tanto no ambiente corporativo como empresarial, os resolvedores de problema.
né? Muita gente tendo fugir de problema, e na verdade o perfil que se procura, e aí a questão resolver problema, mas sabendo lidar com a questão emocional para também não se autodestruir. Eu acho que essa é a grande chave, a grande questão de a gente se achar dentro desse meio, do cenário como se impõe hoje, de ser o diferencial, né? Falam muito de crise, os chineses falam, né, que crise vem associado com oportunidade, né? Aquelas todas as questões. Eu vi o Cortella falando uma coisa interessante também ontem, a etimologia da palavra oportunidade, que vem dos romanos, que na navegação eles davam nome aos ventos. Então aquele vento que soprava para o porto, que era o vento bom, era o obi oportunis, que era o que soprava para o porto. Então era a vela, quando você pegava o vento, era a oportunidade daquele vento te levar para o porto. Então eu acho que hoje é uma grande, como você colocou, grande oportunidade, já que mexeu tudo no mercado, de gente, quem se encontrar primeiro, conseguir criar um diferencial, né, nessa nova largada e se posicionar. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você está há alguns anos, já muitos anos no mercado, já como empreendedora. Essa questão de trabalhar com planejamento curto, você lembra, assim, como era antes, quando você tinha uma folga de pensar que, olha, ano que vem vai estar mais ou menos igual, vão mudar algumas coisas. E agora, que todo dia você acorda, tem que olhar o noticiário, tem que se inteirar para saber como você vai, quais medidas você vão adotar no seu negócio. Então, as coisas são muito rápidas. Principalmente depois da pandemia, a gente teve que se adequar muito. Principalmente na parte tecnológica. Foi muito engraçado, porque a gente faz tráfego pago lá na loja, eu tenho um canal só para vender de tráfego pago, e eu pago uma pessoa para poder fazer esse atendimento. Atende muito bem e tudo. Só que eu descobri que tem gente com inteligência artificial, treinando a inteligência artificial já há um ano, e eu não sabia, isso eu fiquei muito impactada, e a inteligência artificial conversa com você como se ela fosse uma pessoa, e você não desconfia que ela seja uma pessoa. Quando que a gente ia pensar, vamos supor isso, antes da pandemia, né? Aí eu falo, gente, mas e se eu colocasse a inteligência artificial hoje para atender meus clientes? Não, você tem que treinar, ela vai se aperfeiçoando. E ela vai responder, e detalhe, ela responde por áudio. Você pode botar a voz feminina e a voz masculina. Então, a gente está dando saltos muito grandes, né? A inteligência artificial está aí para nos ajudar. Eu vi um vídeo, eu falei, gente, parece a voz da pessoa. Mas a inteligência artificial também tem a parte ruim. A inteligência artificial faz a tua voz. Entendeu? Do mesmo jeito que ela veio para o bem, ela vem para o mal. Agora, cabe a gente, né, ou os empreendedores, saber para que você vai usar. Mas eu falei, gente, eu vou ter que comprar essa inteligência artificial e vou educar ela. Olha que legal, eu tenho uma inteligência artificial para chamar de minha. Entendeu? É uma pessoa, tem nome e tudo. E o que me promete mais para frente é que vai vir um holograma e ela vai fazer uma chamada de vídeo e vai responder o cliente. Quando que a gente pensou nisso? Estava muito longe da realidade, né? Coisa que a gente pensava que ia acontecer daqui a 20 anos, já está acontecendo. A gente é da época dos Jacksons. Quem aí não se lembra? Exato. Né? Que a gente não era criança assistir. Os Jacksons, um falando com o outro, né? Na televisão. A gente achava aquilo, nossa, isso já está acontecendo há muito tempo. Os Jacksons já estão ultrapassados. Só falta a gente voar ainda em nave. Só está faltando isso. E eu acho que falta pouco. Já tem o protótipo aí, já praticamente autorizado, né? Para começar fazendo as capitais aí desse drone voador, né? Que vai levar pessoas de um lugar para o outro. E também você lembrou aí, De Volta para o Futuro, né? Que na verdade o futuro foi em 23. Nós já passamos para onde ele ia do De Volta para o Futuro. É verdade. Até fizeram uma analogia, o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas é fato, isso que você falou agora, acho muito importante. Não adianta reclamar. A realidade é essa. Agora, é meio que a separação de quem está conseguindo ir, é quem entra, entende o processo e vai arrumar um espaço dentro desse entendimento. Eu percebo que algumas pessoas partem para um lado de criticar o processo e não querer aceitar.
Eu acho que isso deve ter acontecido no passado também, da nossa época, assim, quando entra uma tecnologia nova. Até antes da nossa época, lá atrás. Imagine, fico imaginando, quando entrou a televisão, como era antes, e com a televisão, que juntou todo mundo na sala, mudou o contexto social. Né? As pessoas pararam o conceito de fazer coisas que elas faziam. Uns gostaram, outros não gostaram, né? Então, enfim. Mas isso é muito, vem para a internet. Eu acho que tem muito problema com as mídias, mas, para o outro lado, por exemplo, para as pessoas mais idosas, foi excelente. É uma forma de alimentação física não deixar que você expanda para o mundo inteiro. É uma pessoa que tem uma limitação que a idade mesmo vai trazendo, mas ele em casa ele consegue conectar com o mundo inteiro. Então, como você falou, né, nós temos isso boas e ruins, e a gente tem que se adaptar, na verdade, a essa realidade. Não é isso? Verdade. A Karina perguntou: regulamento interno ajuda nessa comunicação e diretrizes? Manual de conduta, Karina. Tenha sempre muito claro o manual de conduta, o que é permitido e o que não é dentro da sua empresa. Tenha um manual de conduta, tenha as metas e as missões muito claras para os seus colaboradores. Isso faz toda a diferença. Agora, eu queria, Olívia, fazer um bate-bola com você aqui rápido para a gente, o pessoal aqui que já conheceu você, conhecer um pouquinho mais, tá? Umas perguntas para responder com uma palavra. Curto aí o mínimo. Pode Conhecer um pouquinho. Pode falar o que vier na cabeça? Pode falar o que vier na cabeça? O desenho é esse mesmo. Você falar o que vem na cabeça para a gente conhecer, assim, espontaneamente quem é a Lilian. Família. Deus. Tudo. Deus. Tudo de novo. Deus em primeiro, família em segundo. Perfeito. Saúde. Um pouco de lado. Trabalho. É o que me move. Uma grande perda para a humanidade. Deus. Perda para a humanidade. Um pouco de lado. Trabalho. Eu sou muito contra eu acho que assim, o politicamente correto, eu não vou falar de pessoa, não. Uhum. O politicamente correto, ele foi uma grande perda para a humanidade porque a gente ficou chato. Ser mulher. Desafio. Desafiador. Uma frase. Ninguém é tão bom quanto nós todos juntos. Uma mensagem final. Se tiver oportunidade na vida, empreenda. Perfeito. Respondendo Karina de novo. Karina, tenho metas SMART. As suas metas SMART, você faz, por exemplo, trimestral, e aí você reajusta a rota de quanto em quanto tempo, ou você faz mensal. Eu quero saber exatamente como você faz sua meta. Karina, mensal. Dá um trabalho danado, mas a gente consegue corrigir o erro. Porque, assim, o empresário, ele tem que se dar o direito de errar, que é no erro que ele aprende, mas ele tem que entender que ele tem que corrigir mais rápido. Rápido. Uhum. Então, que eu faço as minhas trimestrais, a cada trimestre, igual ao colégio, porém, com ações a cada 15 dias. Então, se em 10 dias eu não cumprir, aquilo já me acende um alerta. Perfeito. E também a oportunidade de replanejar dentro do mesmo mês. Perfeito. E cai nisso que você falou, não esperar, apesar dela ser trimestral, eu não vou esperar 3 meses para fazer alguma coisa. Em 3 meses, muita coisa já mudou. Então, você, na verdade, ela é trimestral, só que você tem uma recorrência de 15 em 15 dias, é isso? Exatamente. 15 dias eu tenho uma ação para fazer. Então, a gente está fazendo um planejamento. Eu fiz a minha reunião hoje, né, de metas e tudo com a equipe do comercial. Mas assim, hoje no final do dia eu já vi como é que foi o desempenho. E a gente vai trabalhando. Sexta-feira, não chegamos no desempenho, põe no grupo. Olha, não chegamos no desempenho, então chega para a pessoa que não está acompanhando o desempenho, né? Pede um feedback da equipe, pede um feedback. É trabalhoso? Mas chega no dia 30, fica bom. Porque aí todas as arestas já foram cortadas, toda a equipe já tem noção do que fez, do que não fez. Eu sempre promovo um café da manhã, no primeiro dia útil da semana, com a equipe do comercial.
Porque eu, como sou empreendedora, eu trabalho com vendas. Lógico, o meu financeiro tem meta, o meu depósito, porque eu mexo com entrega, tem meta. A gente tem as metas, mas a jugular para quem é empreendedor é o comercial. Inclusive, Lilian, o comportamento, assim, as técnicas de venda mudaram bastante, né? Sim. Agora você tem trazido aí a questão da inteligência artificial. Hoje, Sim. o papel dos vendedores, você pode fazer uma carreira como vendedor. Então, você tem vendedor SDR, você tem o closer, que é aquele vendedor que tem uma expertise maior em fazer fechamentos, sobretudo em negócios com um ticket maior. Mais você alto. Tem essa diferença de vendedores no seu negócio? Então, ou não? É uma coisa que eu estou querendo criar, porque a minha empresa não é uma empresa grande. Mas tem esses vendedores que você fala de close, que são os caçadores de cliente, porque, na verdade, os meus vendedores, a gente fala que são os farms. Quem são os farms? São os que cuidam ali da carteira, né? A loja já tem uma carteira e o close seria um vendedor externo, alguém para captar. Hoje eu trabalho muito bem com o Instagram e tráfego pago que ele faz dessa vez. Mas eu não tenho, isso foi uma coisa que eu me atentei, eu não tenho um caçador fora da empresa para trazer para mim esses novos clientes. Então, assim, você também falou que faz o tráfego pago, né? Sim. Mas você tem também uma ferramenta de CRM para gerenciar esses leads, que para quem não conhece, são contatos, são pessoas. Você utiliza essa ferramenta? Tem. O que acontece? Eu tenho uma pessoa só para cuidar do meu... Eu tenho a agência que faz, né, o tráfego pago, e eu tenho uma pessoa exclusiva para cuidar desses leads do tráfego pago. Ela hoje, ela capta, ela dá o primeiro start, ela passa para minha carteira e ela cobra da carteira. E a gente mede no final do mês os leads. Mas isso foi uma coisa que eu comecei a fazer muito depois do tráfego pago. Porque o tráfego pago e o Instagram hoje, quem tem negócio tem que entender que o Instagram é uma loja nova, mais barata, mas nem tanto barata. Então, porque tem que ter uma estrutura. Ela não tem o gasto de uma loja física, mas ela tem o gasto e ela tem que dar o real valor. Quando o empresário começa a dar o real valor para o Instagram, para o público, quando ele cria uma audiência, as coisas começam a acontecer. Vou te dizer, eu vou investir em tráfego pago na minha empresa e amanhã eu vou vender horrores. Não. Você tem que construir uma audiência no Instagram. Você tem que investir. Tem todo um caminho que você vai colher. Igual quando você abre uma loja nova, você não arrebenta de vender. Às vezes passa anos, né? 6, 7, dependendo do negócio. Eu tive uma loja em Volta Redonda que eu demorei 2 anos para começar a entender o público de Volta Redonda. E então, assim, diferente de Barra Mansa, embora sejam cidades vizinhas, não é? Tenho visto uma grande dor dos comerciantes e empreendedores na questão de pessoal, contratação de pessoal. O que está acontecendo com o comportamento dessa geração ou dos colaboradores? Não sei, eles estão mudando muito de lugar. Você tem essa dificuldade no seu negócio? O que você tem para contribuir sobre isso? Vamos deixar a Lilian responder essa primeira, ela vivendo aí diretamente. Como é que está esse perfil dessa pergunta para você então, no dia a dia? A gente tem que trazer muita responsabilidade para o empresário. Uma coisa que eu falo, não tem faculdade para empreendedorismo. Nós temos faculdade de administração. Você faz uma faculdade de administração e vai. O que acontece? O pequeno empresário, ele mesmo contrata, mas ele não sabe contratar. Isso é fato. A gente não sabe contratar. Aí ele joga o pobre coitado lá e ele não treina. E ele quer que o cara performe. Isso gera uma das grandes angústias no quadro de funcionário, porque você é jogado, você não tem treinamento, você não performa, você não bate meta. Então, assim, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente põe para dentro de casa. Porque tem um período de experiência e avaliação. E a gente tem que pegar aquele colaborador pelo braço e fazer ele entender as normas da empresa, o que pode, o que não pode.
entendeu? Vou falar para você, eu não sou essa pessoa, eu sou péssima em contratação, eu sou péssima em gestão de pessoas, o meu negócio é vender, é venda, eu sou igual o Botini, venda, 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 mas eu tenho um problema muito sério com pessoas, mas eu já tenho uma pessoa comigo que é muito boa para pessoas, então ela me ajuda na contratação e a gente faz análise, primeiro mês, olha, vem cá, qual que é a sua dificuldade? A minha dificuldade, eu não peguei isso, eu não peguei o sistema de financiamento, então vamos trabalhar, entendeu? Então, assim, a gente é responsável pelas pessoas que a gente contrata. Ah, o mercado está ruim. Gente, tem gente querendo trabalhar, tem pessoas querendo trabalhar. Eu tive uma reunião com a doutora Luísa, a doutora Luísa entrou, a doutora Luísa fez uma reunião com os mercadistas em Barra Mansa, e todo mundo tem problema de contratação. Veio um mercadista e disse, olha, eu gosto do 45 mais, porque o 45 mais, ele está fora do mercado, ele está sem oportunidade, e ele dá muito valor ao emprego. Então, assim, eu falei com a pessoa, falei, gente, eu não pego o 45 mais, mas já está entrando no radar, o 45 mais, o 40 mais, que é uma pessoa mais vivida, mais experiente. Ela vai ser mais lenta no sistema? Sim, mas ela vai aprender. Ela vai ser mais lenta no aprender? Talvez. Ela vai ter dificuldade com a inteligência artificial? Sim, eu tenho 47 anos e eu tenho dificuldade. Mas o querer aprender, né, a escassez, né, faz a gente se virar. Então, e o doutor, olha o comportamento aí, né? 40, 45 mais. A gente gosta, hein, dessa valorização aí. É isso aí. Mandar um abraço para a doutora Luísa. Falamos de você mais cedo. Inclusive, a doutora Luísa está na nossa mira aqui, ó, para falar sobre como anda a saúde emocional no operador do direito. Vamos marcar um dia, viu, Karina, para a gente poder... advogado do Cicomércio, presidente da seccional da OAB. Doutora Luísa fala muito bem. Está na nossa mira aqui para vir na nossa sala de visita, tomar um café e conversar aqui um pouquinho sobre como anda, né, essa modificação aí. A gente vai rodar todas as áreas e entender um pouquinho disso. A questão, no meu ponto de vista, as gerações mudam, né? A gente anda num movimento meio de toros, num movimento meio de sanfona, né? Tem o pessoal da vanguarda, tem os conservadores. O que acontece hoje é que abriu uma diferença muito grande, essa questão toda, né, da tecnologia. Tá? O pessoal da vanguarda está muito lá na frente, conservador, muito atrás, o que gera. E a nova geração, obviamente, tem um perfil acompanhando esse acelerado completamente diferente da nossa e da geração anterior da nossa. Não vai dar para a gente falar tudo, mas uma das características é a questão da carreira. Nós crescemos pensando em fazer uma carreira, em ser um empreendedor de sucesso, ou trabalhar numa empresa, ou enfim. Hoje em dia não tem mais isso, né? Eles flutuam em questão de uma instabilidade, mas por outras questões, e questões deles, do momento. Eu acho que é um bate-papo aqui para a gente, de repente, convidar ali novamente, mais para frente, a gente abrir aí, né? Já passamos aqui, estouramos um pouco o tempo, tá bom? Bem, pessoal, eu estive hoje aqui com a Lilian, presidente do Cicomércio, e um bate-papo aqui super agradável. Passamos por todas as dificuldades da tecnologia, superamos e finalizamos aqui. A gente gera emprego, a gente sofre junto com os funcionários e a gente movimenta, como você falou na introdução, milhões e milhões de reais em impostos, em geração de emprego. Porque se fosse fácil empreender, todos estariam empreendendo. E o recado que eu dou é assim, quer empreender? Tá pensando? Vai. Não deixa o medo paralisar, porque é muito gratificante. E não é por dinheiro, tá, gente? Não é por dinheiro. Mas a adrenalina de empreender, realizar, gerar emprego e ter pessoas à sua volta se realizando é muito legal. Então, não vá por dinheiro. No dia que você for empreender por dinheiro, você esquece. Faz o que você gosta, trabalha no que você gosta, que aí você não trabalha. Acho que foi uma aula aqui hoje, né? Essa live vai ficar gravada, depois no futuro a gente vai editar para subir no YouTube. Acho que quem não participou pode falar para os colegas, quem está começando a aprender. Então, uma aula aqui com a Lilian, uma experiência realmente absurda aqui, que foi muito bom mesmo, tá? Então, para finalizar uma vez, estive aqui com a Lilian, presidente do Cicomércio de Barra Mansa. Uma boa semana para todos vocês, sucesso
E olha, tudo de bom.